vamos entrevistá-lo agora, e a bancada de um modo geral, né? Bom dia, vereador Silvio. Bom dia, Dilson. Bom dia a toda a bancada, Aninha, Miro, toda a equipe. É um grande prazer estar aqui para a gente discutir, chegando no final do ano, discutir as coisas de Feira de Santana. Vereador, qual é o sentimento que o senhor tem nessa sua primeira experiência como vereador? Dilson, ser vereador é algo extremamente trabalhoso do ponto de vista de quem quer trabalhar. Você não tem como fugir das demandas da cidade, da população que lhe procura diariamente, diuturnamente, buscando a resolução das coisas, principalmente em uma cidade como Feira, uma cidade que tem uma população carente, uma população que depende muito dos serviços públicos. Então, eu posso avaliar que tem sido positiva a nossa experiência enquanto vereador, tendo em vista que estamos sempre buscando as melhorias que nossa cidade precisa, que nossa população exige. Bem, 2022 foi um ano marcado por fortes embates do Legislativo com o Executivo. O que o senhor teve de experiência nessa área, nesses embates, e o que se esperar para 2023? Olha, a Câmara de Vereadores de Feira de Santana em especial, ela é formada por vereadores de várias, digamos assim, formas de atuar, né? E, obviamente, quando você junta várias ideologias, várias pessoas para discutir, em alguns momentos acaba se tendo embates duros. Em Feira de Santana, em especial, o que há é uma grande falta de diálogo entre poder executivo e poder legislativo. Em grande parte, eu digo, causado até mesmo pelo executivo, que precisa dialogar mais com o legislativo. Houve excessos durante o ano 2022? Houve excessos, alguns passaram dos limites, mas é de se enaltecer que hoje a Câmara tem uma independência que não tinha no passado. A Câmara era muito subserviente, dizia muito amém ao que vinha do Executivo. Hoje a gente discute mais, propõe mais. Agora, em alguns momentos, infelizmente, há excesso. Mas o resultado, quando a gente avalia o resultado de 2022, a gente encontra projetos, leis e discussões que efetivamente buscaram melhorar a Feira de Santana. Bom, nesse final de ano, a Câmara aprovou as emendas propostas pela Prefeitura, o do Executivo, que veio e foi aprovado. Aqui não podia ter acontecido antes? Olha, essas suplementações são um exemplo da falta de diálogo que houve com o Executivo e o Legislativo. Veja que essas suplementações, pedidos de suplementações foram enviados em setembro, né? E só em novembro é que secretários foram à Câmara explicar, conversar com os vereadores, dizer para que queriam. Alguns desses projetos, inclusive por sugestão de vereadores, de comissões do Legislativo, foram alterados, reduzidos e aprovados. Foi assim, por exemplo, com a suplementação para a Fundação Hospitalar, que pedia 20 e tantos milhões, foram reduzidos para 15. Projetos que são, digamos assim, naturalmente elencados como verdadeiras suplementações, necessitavam de suplementação, como o projeto da reforma do viaduto ali da Cidade Nova, que foi um acidente que não estava previsto. Então, coisas desse tipo tiveram um trâmite mais tranquilo. Agora, outros efetivamente precisavam ser adequados. Foram aprovados, né? É bom salientar que o trâmite dentro de uma casa legislativa, ele segue várias situações. Uma delas é essa necessidade de diálogo contínuo com o Executivo. Agora mesmo, no âmbito federal, você viu a discussão que houve, uma ampla discussão, sede de um lado, sede do outro, para conseguir aprovar a PEC que vai dar sustentação ao pagamento do Bolsa Família, pagamento dos projetos sociais do futuro governo. Isso tudo via uma ampla discussão. Nem tudo que o governo queria foi aprovado, nem tudo que a proposição do Legislativo também foi aprovado, houve uma conciliação. E é isso que é o que marca as casas legislativas, diálogo, a conversa, e daí se aprimora o projeto e, obviamente, não se consegue tudo, mas se consegue avançar. Mas quando a gente conversa com o prefeito trata desse assunto, ele nega que não há falta de diálogo com a Câmara. Mas o que a gente ouve dizer é o seguinte, que o prefeito não recebe individualmente parlamentares. E é comum essa audiência individual?
Foi sempre comum? Dilson, eu sou vereador eleito pela oposição. Eu, vereador João Monteiro, vereador professor Ivan Berg. Então, nós não temos a ambição de sentar com o prefeito para que ele dialogue e busque as alternativas. Dispostos a isso, nós estamos, sempre. E várias vezes que houve necessidade de conversar com os secretários, nós fomos conversar. Agora, quando a gente fala da falta de diálogo do prefeito, basta analisar o que foi a eleição de 2020. O prefeito foi eleito com 16 vereadores na sua base, eleitos com ele, pedindo voto para ele. Hoje, se não tem sequer 10 vereadores, me parece que agora são 8 ou 9, é obviamente uma falta de construção política do executivo. Não atinge os vereadores de oposição diretamente. Se há ou não necessidade ou se havia esse formato de sentar e dialogar com os vereadores que compõem a base do governo, não sei, mas o que eu ouço desses vereadores que compõem a base do governo, a reclamação geral daqueles que deixaram a base e dos que ainda se mantêm, é que falta muito diálogo com o executivo. E isso, em algumas vezes, até citado na própria tribuna da casa por vereadores que continuam governistas. Bom, e dentro da sua atividade, o senhor tem um projeto, uma proposta que é de anulação de multas de trânsito em Feira de Santana. E qual a razão que o senhor chega a se convencer para esse procedimento? Olha, uma das funções do vereador, talvez a principal, é fiscalizar o executivo. Ele tem que estar sempre atento ao que está acontecendo no executivo, né? E dessa forma nós temos algumas investigações que estão chegando agora à formatação. Deu um imenso trabalho da gente conseguir chegar a isso, Dilson, porque dificilmente os nossos requerimentos eram respondidos pela prefeitura. Agora, com a mudança na legislação, que esses requerimentos são obrigatoriamente publicados em Diário Oficial e as respostas também em Diário Oficial, nós estamos conseguindo avançar e ter algumas respostas. E uma delas foi de um requerimento nosso, ainda de 2021, que precisamos recolocar em pauta esse ano, é uma que trata da questão da Jari. Nós já tínhamos a informação, mas precisávamos ter isso documentado. Feira de Santana passou de 31 de dezembro de 2020 até setembro de 2021 sem ter a Jari completa. A Jari, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. É um órgão colegiado que pertence ao Sistema Nacional de Trânsito e é obrigatória a sua existência. Aqui em Feira de Santana, todos os seus membros foram exonerados em 31 de dezembro de 2020 por um ato do prefeito. Em seguida, houve a nomeação da presidente dessa Jari, mas os outros membros só foram nomeados em agosto e setembro. E quando você não tem a Jari funcionando, nenhum órgão de trânsito pode funcionar, pode atuar. Isso é premissa tanto da nossa Constituição, que garante a ampla defesa, mas também do Código de Trânsito, que diz que a Jares tem que estar funcionando. É obrigação de todo órgão de trânsito ter a Jari. E com isso, como a Jari não estava em funcionamento, obviamente você tem aí um vício em todas essas multas, todas essas notificações foram extraídas nesse período, porque, em tese, você não consegue a ampla defesa daqueles que foram multados. Até em início, assim, vamos iniciar analisando o seguinte: todos aqueles recursos que foram levados à Jari, todos esses, obviamente, já são pacíficos, terão que ser deferidos, porque não houve julgamento por um órgão colegiado. Não pode apenas uma pessoa julgar, quando, na verdade, esse julgamento tem que ser por órgão colegiado. E se a gente faz uma análise mais abrangente, todas essas multas extraídas nesse período estão viciadas e, obviamente, podem ser anuladas conforme já há jurisprudência em alguns outros casos. Aí vai ser mais um processo jurídico ou político? Não, aí tem que ser jurídico. Nós vamos entrar, sim, com ação judicial pedindo essa anulação. Para você ter uma ideia, Dilson, nós tivemos em 31 de dezembro de 2020, né, a exoneração de todos. Aí, em 1º de janeiro de 2021, foi nomeada a presidenta da junta, a senhora Rafaela. O outro membro, que é o senhor Valerivando, só foi nomeado em 14 de setembro de 2021. Ou seja, passaram-se 9 meses sem que a junta, que é um órgão colegiado, como eu falei, tivesse a formação completa. E nesse período,
houve o julgamento, ou melhor, durante o ano 2021 todo, houve o julgamento de 492 processos. Apenas 10% desses processos foram deferidos, 43. 449 foram negados. Ou seja, foi julgado todos esses processos por apenas uma pessoa, ou grande parte deles por apenas uma pessoa. E quantos membros pertencem à Jari? A Jari tem que ter no mínimo 3 membros. Isso está no Código de Trânsito. Apenas um. Depois apenas dois. Um. Em agosto passou até 2 e setembro foi recomposta com 3. Ou seja, então, anterior a setembro, na sua teoria, todas essas multas deveriam ser anuladas. Todas essas multas têm que ser anuladas porque você não tem garantido o seu direito à ampla defesa. Imagine você recorrer de um processo, né, e não ter o Tribunal de Justiça para julgar o seu recurso. Ou o Tribunal de Justiça não está composto plenamente para julgar o seu recurso. Então, isso é motivo de nulidade dessas multas. A gente vai a um pequeno intervalo, vereador, e a gente volta com o senhor já, dois dedinhos de comercial, a gente volta.